Então, automaticamente, eu perco um pouco de respeito. E estamos falando um pouco sobre... Nada contra quem usa boina. Mas... Eles estavam falando sobre relacionamento, aí rolou essa pérola aqui, ó. Quais casamentos duravam mais? Os casamentos da geração dos nossos avós ou da nossa geração? Durava porque eles não podiam nem sequer se divorciar, né? Não, isso é uma generalização. Você Porque... tinha casais felizes que chegaram nas bodas de ouro 50 anos. Como você me garante que eles eram felizes? Eu te garanto meus avós, por exemplo. Seus Esse avós ano... não são dados. Eu te pergunto como você garante que as pessoas eram felizes sem basear apenas na sua família. Entende? Sua família pode ter sido muito bem estruturada, isso é ótimo, perfeito, uma família saudável. Mas nem todas as famílias são assim. Quando nós pensamos no coletivo e não apenas no indivíduo, você precisa me provar que essas mulheres eram felizes. Minha avó não era feliz. Minha avó sofria violência doméstica dentro de casa, ela não podia se divorciar. Entende? Entendo a importância de uma família estruturada, mas a realidade material não é essa. A filosofia é muito linda, a religião é muito linda. Se nós fôssemos seguir os princípios de Jesus, a sociedade seria honestamente maravilhosa. Você tá ouvindo isso de Mateia, tá? Se nós seguíssemos realmente os princípios de Jesus Cristo na Bíblia, a nossa sociedade seria incrível. Mas não é isso que se segue. Mas deixa-me te provar, Sabe o então. que se segue hoje? A interpretação bíblica. É isso. Sobre esse vídeo eu quero rapidamente comentar o seguinte. Existe um abismo de diferença entre o ideal e o real. O ideal é aquilo que a gente gostaria, é aquilo que a gente admira, é aquilo que no fundo nós desejamos. Mas o real carrega tantas variáveis, tantas nuances, onde o que a gente melhor consegue na realidade é uma aproximação do ideal. Mas aqui, nesse mundo de ambiguidades, dicotomias e relatividades, nunca o ideal na sua forma plena. Mas o que nos impede de enxergar isso é a mentalidade legalista e literalista da religião, que olha para as propostas bíblicas não como princípios de vida, mas como dogmas. Dogmas generalizam, coloca tudo dentro do mesmo pacote, e independente da verdade e da realidade, eles impõem a mesma obrigação. De fato, os casamentos do passado, sob o crivo do moralismo social e religioso, eles duravam muito mais tempo, mas porque não havia amparo legal e nem cultural na mentalidade coletiva que desse espaço, principalmente para as mulheres, para que elas reivindicassem os seus direitos ou tivessem voz para poder comunicar abusos, excessos, violências que ocorriam à torto e direito. E muitos se utilizam do recorte de exemplos pessoais, ou do exemplo do vizinho, ou da comunidade local, mas não têm noção de uma estatística mais coletiva, mais global, por exemplo, do que rege a realidade de um país, desse país, do Brasil. E quem vive cuidando de gente e observando justamente esses dados, sabe que o ideal é um e a realidade é outra, completamente diferente. Portanto, o que a gente aprende com Jesus é um olhar de amor e de misericórdia aí que leva cada caso conforme o seu próprio caso. E tem casos que se distanciam do ideal. Qual seria o ideal? Aquele casal juntos, vivendo felizes para sempre. Mas não. É uma relação, por vezes, desde o princípio, marcada por abusos, por excessos e por violências, e que a continuidade dele vai dando conta, se não da morte, do adoecimento dos envolvidos. E aí um caso desse chega até mim, eu vou dizer o quê? Fica em nome da lei? Fica em nome da Bíblia? Pelo amor de Deus, eu jamais faria isso. Eu procuro, com a minha consciência em Deus, dirimir problemas e conflitos da melhor maneira possível, enquanto ainda haja viabilidade de contexto, de alma, de conexão entre o casal. Mas determinadas forçações, e levando em consideração certas disposições mentais na relação, eu entrego na mão de Deus e eu me posiciono em favor da amputação daquela relação, não como sendo o ideal, mas como sendo o menor mal possível para os envolvidos. Mas perceba que, embora pareça uma sensatez óbvia, religioso legalista não consegue entender. E ele então precisa receber a explicação, o esclarecimento de um ateu, que no seu ateísmo consegue acessar a sensatez com muito mais clareza e sensibilidade do que ele, que se mostra versado na Bíblia, mas com um entendimento obscurecido pelo próprio dogmatismo e legalismo. Porque é isso que o fundamentalismo faz na mente dos religiosos. Cega com relação à misericórdia, à empatia e à sensatez, de modo a tornar as pessoas leigas, ateias, ou que não têm o conteúdo ou o estudo que elas têm, muito mais sensíveis, humanas e sensatas. É pra pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas. Cara, eu vou falar uma parada pessoal aqui, que eu já falei rapidinho pra vocês aqui, e vou até mutar o chat, porque o chat não tem maturidade pra isso. Minha mãe foi vítima de violência doméstica, né? Durante um período da vida dela. E uma das dificuldades que a gente teve, que a gente encontrou pra fazer com que ela largasse o parceiro dela na época, era justamente porque ele levava ela para um ambiente de igreja, né? Na igreja evangélica. E o pastor era frequentemente ativado por ele para manter ele junto. Então, durante muito tempo, ele chegava bêbado em casa, gritava, brigava, xingava, tentava agredir ela, quebrava a coisa. E quando ela queria separar, quando ela queria desjuntar, ele chamava o pastor vinha, não, veja bem, porque Deus tá junto nessa união, porque é o inimigo, porque é o não sei o que, porque é o não sei o que lá. E aí, automaticamente, entrava na equação uma parada, que é a parada que eu falo pra vocês que é muito forte, que é a parada que você não consegue argumentar mais contra, né? Como é que você argumenta contra?
Quer começar a ganhar em dólar sem precisar aparecer? Aqui está todo o conteúdo que você precisa. Uma estrutura totalmente profissional. Centenas de alunos já estão faturando mais de $500 por mês. Aqui está o resultado de algum deles. Porque, lembra, Jesus foi muito claro. Ele disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Família é tudo. Tudo, resume tudo, família. A gente tem que ter família. No seu enterro vai a tua família. E detalhe, não é nenhum bicho de sete cabeças, é algo totalmente simples que qualquer um pode fazer. Aqui embaixo do vídeo tem um botão Saiba Mais que você pode obter todo o conteúdo. E ali, em vez de você ter um cara ali que devia estar olhando pra, porra, peraí, né? Claramente é um relacionamento abusivo, claramente tá rolando uma coisa aqui que não tá certo, claramente tá rolando uma relação tóxica, claramente tá rolando aqui uma parada que tá ruim pra um dos lados. Não, cara. O cara fazia de tudo porque, pô, quer segurar o relacionamento junto e dane-se, entendeu? Se minha mãe tivesse acordado um dia morta, que pena, né? Que pena. Pô, faz parte, entendeu? E eu, pô, o vagabundo do namorado dela usou isso por muito tempo como estratégia. Muito tempo como estratégia. Era parte da estratégia do maluco. Porque usava o núcleo ali religioso como parte também do gaslighting que fazia ali pra manter ela dentro da religião, né? E esse papo de que os relacionamentos duravam muito, né? Mais antigamente do que antes, passava também muito por causa dessa questão das leis, né? Que não aconteciam, que não tinham a flexibilidade pra fazer isso. E o casamento, o matrimônio, os relacionamentos, eles eram uma parada muito mais rígida, né? Até mesmo pelo jeito do qual eles eram criados, né? Então você tinha relacionamentos que aconteciam muito novos, pessoas que casavam aos 17, 18 anos. Você tinha casos de meninas que casavam menores de idade, assim. Se você perguntar para suas avós, para sua família, você vai ver casos de meninas que casavam com 15, 16 anos de idade. Pergunta para elas se elas queriam casar com essa idade. Às vezes com homens mais velhos. Pergunta pra elas, elas queriam ter casado com essa idade? Será que ela queria ter casado com tão nova assim? O Jerry Lee Lewis, que é um cantor famoso, de rock, muito talentoso, ele casou com uma menina de 13 anos de idade, quando ele já tinha... que ele já era bem mais velho, ele tinha 22 anos e ele casou com uma menina de 13 anos de idade. E aí, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Então, essa é uma parada que acontecia muito forte. Dessa questão dos relacionamentos forçados, dos relacionamentos onde um lado não tinha escolha, de um lado era colocado ali... O casamento por obrigação moral da família. Então, tipo, não, você não vai casar com aquela pessoa porque eu quero que você case com aquela. Então, era uma questão muito mais... As pessoas não tinham livre-arbítrio de escolher com quem se iam relacionar. Era muito melhor antigamente. Pô, e as mesmas pessoas que falam que querem liberdade de expressão são as pessoas que querem que a gente não possa mais escolher com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai casar, com quem... Pô, você entende? Como esse discurso ele funciona sempre pela metade, né? Você nunca olha a problemática real. E aí, você pode falar de várias coisas, né? A própria questão do divórcio no Brasil foi... A gente é muito atrasado na questão do divórcio, né? A gente teve, se não me engano, até a década de 80. Posso estar enganado nisso? Deixa eu ver, quando acabou... O desquite acabou no Brasil em 70, em 80, no começo dos anos 80. O desquite, cara, ele era uma parada... que ele era um divórcio... ele demorou pra chegar ao divórcio no Brasil. E o desquite, irmão, ele era tipo um divórcio série B. Ele era um divórcio série B. Então era tipo assim, ele tirava completamente os direitos de um dos lados, assim. E a gente tá falando de uma época, por exemplo, onde as mulheres não trabalhavam, onde as mulheres também não tinham direito a nada. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, o Brasil foi um dos últimos países a legitimar o divórcio. Estão vendo aqui? E até então, filhos nascidos de uma segunda união eram considerados ilegítimos. Então, assim, a gente teve a questão do desquite por muito tempo, cara. Essa questão de você ser uma desquitada. Uma pessoa que era desquitada era quase mal vista na sociedade, né?
E aí, vamos falar de outros pontos também, né? Você tinha a questão de várias pessoas que tinham 2 famílias, antigamente. Muitas pessoas que tinham 2 famílias antigamente. E isso era perfeitamente normal. O cara ter 2 famílias e continuar, né? Seguindo e, pô, dane-se. O cara agredia a esposa, bater na esposa e a esposa continuar no casamento e continuava também. Você tinha questões de traição e continuava no casamento também. Porque às vezes o cara, ele era um núcleo familiar. A esposa, ela não tinha onde trabalhar, ela era dona de casa, não tinha como trabalhar, não tinha pra onde ir. O cara às vezes pegou a menina com 13 anos de idade, levou ela pra outra cidade, pra onde essa mulher ia. Não tinha pra onde ir. Não tinha família, não tinha ninguém. Era uma loucura. Os casamentos duravam, cara. Não era porque era incrível, é porque às vezes não tinha outra opção. A gente tinha uma outra parada também, que poucas pessoas falam, que era uma parada chamada legítima defesa da honra. Que antes, por exemplo, olha que loucura. Se você tem um podcast muito bom que chama Praia dos Ossos. Se você se separasse da sua esposa e você visse você não tivesse separado, divorciado, desquitado, e você pegasse sua já ex-esposa com outro homem e você matasse ela e matasse ele, você podia alegar legítima defesa da honra e seguir a vida, irmão. E seguir a vida. E era uma coisa plenamente aceitável. Tipo, tudo bem. É verdade, né? A mulher dele quis começar com outro, mesmo dá um tiro nos peitos dela mesmo. Aí isso acontece, faz parte, né? Pô, isso aí, irmão, tá certo. Inclusive, recomendo esse podcast, Praia dos Ossos. Muito bom. O pecado perdeu o céu por causa de um prazer. Salomão, o homem mais rico do mundo, mais sábio do mundo, chegou a odiar a vida. Porque experimentou da mulher e não se realizou. Experimentou do dinheiro, não se realizou. Experimentou da sabedoria humana, também não se realizou. Ele chegou no finalzinho de Eclesiastes 12, versículo 13. Ele fala, teme a Deus. O fim de tudo é isso, teme a Deus. Teme a Deus. Entrega a Deus o teu sentido da vida.